Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Fernando Fernandes, vamos lá para mais um vídeo de Direito Constitucional, dando continuidade, pessoal, aos nossos estudos de direitos políticos. Nós já tivemos um primeiro vídeo no qual nós conversamos sobre o conceito de direitos políticos, tratamos da ideia de sufrágio universal, conversamos um pouco sobre a condição de soberania popular, o que é ser cidadão no Brasil. Falamos também sobre as características do voto, né? Vamos lembrar, o nosso voto ele é direto, secreto, universal e periódico. Essas características constituem cláusula pétrea. E falamos um pouco sobre as formas de exercício da democracia no Brasil. A democracia pode ser exercida de forma direta e indireta. A democracia que é o nosso regime de governo. Tivemos uma segunda aula no qual nós tratamos sobre plebiscito e referendo, formas de consulta popular. Nessa aula, nós vamos dar continuidade aos estudos dos direitos políticos, tratando agora da análise do artigo 14, parágrafos 1º ao 4º. Então, sem mais delongas, vamos analisar o que está presente aí no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição, que diz o seguinte: o alistamento eleitoral e o voto são, parágrafo 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 1, né? E, inciso 2, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Galera, então vamos com calma, né? O que é o alistamento eleitoral? Pessoal, nada mais é do que um procedimento administrativo feito na Justiça Eleitoral, cujo objetivo é dar ao indivíduo a condição de cidadão, de eleitor. O alistamento eleitoral nada mais é do que um procedimento administrativo que tem por objetivo inscrever o indivíduo no Cadastro Nacional de Eleitor. Para que ele possa exercer a sua cidadania, ele precisa de um título de eleitor. E o título de eleitor é a condição para que ele possa, na sequência, votar, escolher o seu representante político. Então, diz a Constituição que o alistamento eleitoral, ou seja, esse procedimento administrativo na Justiça Eleitoral, que tem por objetivo o recebimento de um título de eleitor por parte do indivíduo que passa a exercer a cidadania, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. No entanto, pessoal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos. Para quem, né? Para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Vamos analisar primeiro, pessoal, a condição aqui do analfabeto. Por que o analfabeto vota no Brasil? Você deve saber que as constituições anteriores, nenhuma delas estenderam ao analfabeto o direito ao voto. Mas a Constituição de 88 deu ao analfabeto o direito de voto, mas de forma facultativa. Por que isso? Galera, porque uma das características do voto no Brasil é a universalidade. O voto é direto, secreto, universal e periódico. Se o voto ele é universal, não há que se estabelecer condições para que as pessoas possam exercer esse direito, nem mesmo a condição de saber ler ou escrever. Então, por conta da universalidade, o voto ele é estendido aos analfabetos. É por conta disso também que hoje em dia o voto não é mais censitário. Na época do Império só votava quem tinha uma certa condição financeira. Houve uma época que as mulheres não votavam. Então, como o voto ele é universal, não há que estabelecer grandes condições para que as pessoas possam exercer a sua cidadania. Então, por conta disso, o analfabeto também vota, mas vota de forma facultativa. Assim como, pessoal, os maiores de 70 anos também votam se quiser. Observe que é muito comum nas provas pegadinhas do tipo: o voto no Brasil é facultativo para os idosos. Pessoal, cuidado, está errado. Porque você sabe que a condição de idoso é atingida aos 60 anos de idade. E o idoso com 60 anos de idade, até os 69, ele vota de forma obrigatória. Só passa a votar de forma facultativa aos 70 anos de idade, ok? Então se liga aí, essas pegadinhas são muito comuns em prova. O voto também é facultativo para os maiores de 16 anos
e menores de 18 anos. Galerinha, atenção! A partir dos 16 anos, inicia de forma facultativa o exercício da cidadania. Você deve lembrar que o cidadão é aquele que vota, aquele que está no exercício dos direitos políticos. Pois bem, essa condição inicia de forma facultativa aos 16 anos. No entanto, repetindo, se torna obrigatória aos 18 anos, estendendo-se até os 69. Então, resumindo, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18 anos, ok? Ainda em relação ao voto, pessoal, quero que vocês lembrem que há algum tempo o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, determinou aí a inconstitucionalidade do voto impresso. O Congresso Nacional havia votado e acrescentado à Lei das Eleições o artigo 59A, que previa a possibilidade do voto impresso no Brasil. Eu quero que vocês lembrem que o STF, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, considerou esse dispositivo inconstitucional. Então hoje, não existe voto impresso no Brasil, muito embora o Congresso Nacional tenha se reunido e votado para que isso viesse a ocorrer. Tudo bem? Outro ponto importante é a gente lembrar também que o STF também, através de ação direta de inconstitucionalidade, determinou a inconstitucionalidade da dupla identificação. Como assim? Quando você vai votar, se você tiver um documento com foto, é o necessário para que você possa ali exercer a sua cidadania. Você não precisa estar portando o seu título de eleitor. Olha só, se você tivesse que portar o título de eleitor e mais um documento com foto, seria uma dupla identificação. De acordo com o STF, isso aqui fere o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Então o STF considerou inconstitucional a dupla identificação, bastando hoje, para o exercício do direito de voto, o documento com foto. Beleza, galera? Tranquilo? Avançando, entrando agora no artigo 14, parágrafo 2º, a gente vai analisar os inalistáveis, Diz a Constituição aí no artigo 14, parágrafo 2º, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, estrangeiros e conscritos não votam. Eles são o quê? Eles são inalistáveis. Quem são os inalistáveis? São aqueles que não podem votar. Por que o estrangeiro não vota? Ora, porque ele não é nacional. Ele é estrangeiro. Ele não tem a condição de brasileiro nato nem naturalizado. Por ser estrangeiro, não exerce cidadania. Aquela ideia, do pleno exercício dos direitos políticos. Ele não é cidadão, ele não é brasileiro. Tecnicamente falando, ele não é cidadão. Ele é estrangeiro. E por ser estrangeiro, não vota. E aí o termo que a Constituição adota é inalistável. Mas, além do estrangeiro, é também inalistável o conscrito. Quem é o conscrito? O conscrito são aqueles que são recrutados para o serviço militar obrigatório. Você deve saber que aos 18 anos, o homem ele é obrigado a prestar o serviço militar. O serviço militar ele é obrigatório, pessoal. Professor, e por que não acontece, Ora, porque o Brasil tem um histórico de ser país pacífico, E na grande maioria das vezes, quase 100%, as pessoas em sua totalidade acabam conseguindo a dispensa do serviço militar obrigatório. Mas ele é obrigatório para os homens. Esse militar recrutado aí, que está prestando serviço militar obrigatório, ele é conscrito. E esse conscrito não vota. É também inalistável. Cuidado, pessoal. Todo conscrito é militar, mas nem todo militar é conscrito, ok? Todo conscrito é militar, mas nem todo militar é conscrito. Quem é o conscrito militar? É aquele que está em serviço militar inicial e obrigatório. Beleza, galera? Tranquilo? Avançando, a gente entra agora, pessoal, na análise do direito de ser votado. Ou seja, na capacidade eleitoral passiva, que é o que está presente aí no artigo 14, parágrafo 3º, Vamos ler juntos, Lá diz o seguinte,
são condições de elegibilidade, ou seja, quais são as condições que alguém precisa preencher para ser eleita a um cargo político, a um cargo eletivo no Brasil, né? Quais são as condições de elegibilidade, quais são os requisitos para que alguém possa ser votado? Pessoal, são 6 os requisitos. Então vamos lá. O primeiro deles é a nacionalidade brasileira. Então observe, só é eleito para cargo político, só é eleito para cargo eletivo no Brasil quem for brasileiro. E cuidado, não é necessário ser brasileiro nato. O brasileiro naturalizado também pode assumir um cargo eletivo, pois a condição que a Constituição traz é simplesmente ter a nacionalidade brasileira, seja nato, seja naturalizado. Mas cuidado, pessoal, existem os cargos privativos de brasileiro nato. Por exemplo, o cargo de presidente da República, esse é privativo de nato. O de vice-presidente também é privativo de nato. O cargo de presidente da Câmara dos Deputados é privativo do nato. Assim como o cargo de presidente do Senado Federal também é um cargo privativo de brasileiro nato. Então observe que esses cargos eletivos possuem restrição. De maneira geral, o nato e o naturalizado podem ser votados para cargos eletivos, mas existem cargos que são restritos ao nato. De presidente da República, de vice-presidente, de presidente da Câmara dos Deputados e de presidente do Senado Federal. Beleza? Segunda condição de elegibilidade, segundo requisito para que alguém possa ser votado, o pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, está quite com a justiça eleitoral. Existem algumas situações, pessoal, em que a pessoa tem os direitos políticos suspensos. Por exemplo, se você comete um ato de improbidade administrativa, uma das possíveis sanções é a suspensão dos direitos políticos. Se você entra nessa situação, você não pode ser votado. Você fica com a sua condição de elegibilidade restrita, ok? Então, olha só, se você comete um crime, da mesma forma, se você tiver uma sentença judicial transitada em julgado, enquanto estiver durando os efeitos da pena, você está com seus direitos políticos suspensos, não pode ser votado. Então, a segunda condição de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos. Terceira condição, o alistamento eleitoral, ou seja, está inscrito junto à Justiça Eleitoral. Quarto requisito, o domicílio eleitoral na circunscrição. Cuidado, muita gente confunde o domicílio eleitoral com o domicílio residencial. Domicílio eleitoral é o local onde você vota. Então eu só posso ser eleito no local onde eu voto. Se eu voto, moro no Ceará, na capital Fortaleza. Se eu moro no Ceará, na capital Fortaleza, eu só posso me candidatar a um cargo no Ceará. Quero me candidatar ao cargo de prefeito, só posso em Fortaleza. Quero me candidatar ao cargo de deputado, só posso no Ceará. Ao cargo de governador, só posso no Ceará, porque aqui é o meu domicílio eleitoral. Jamais eu posso me candidatar ao cargo de governador no estado vizinho, ou ao cargo de prefeito no município vizinho, ou ao cargo de vereador no município vizinho. Por quê? Porque uma das condições de elegibilidade é o domicílio eleitoral na circunscrição. Quinta condição de elegibilidade, a filiação partidária. Ora, não existe candidatura avulsa no Brasil. Você precisa estar filiado a um partido político. É bem verdade que após eleito você pode se afastar do partido, deixar de fazer parte, mas para ser eleito precisa estar filiado a um partido político. Por fim, a última condição de elegibilidade que a Constituição nos traz aí, pessoal, é a idade mínima. Existem 4 idades mínimas. Se você pretende se tornar presidente da República, vice-presidente ou senador, a idade mínima é de 35 anos. Mas, se você quer ser eleito para o cargo de governador e vice-governador, a idade, pessoal, é de 30 anos. Se você quer se candidatar ao cargo de prefeito, vice-prefeito, deputados e juiz de paz, a idade é de 21 anos. E se você quer se candidatar ao cargo de vereador, a idade é de 18 anos. Então, repetindo, 35 anos é a idade mínima para que você seja eleito ao cargo de presidente, vice-presidente, senador. 30 anos para os cargos de governador e vice-governador.
21 anos para os cargos de prefeito, vice-prefeito, deputados, qualquer deputado estadual, federal, distrital e juiz de paz, e 18 anos para o cargo de vereador. Beleza, pessoal? Tranquilo? Por fim, vamos finalizar aqui o artigo 14 com a análise do parágrafo 4º, que vai falar aqui de inelegibilidades, né? O parágrafo 4º vai dizer o seguinte, ó, são inelegíveis. Quem são os inelegíveis? Aqueles que não podem ser votados. A Constituição diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? São aqueles que não votam. Pensa comigo, se alguém não vota, ora, esse alguém não pode ser votado. Se eu não posso exercer o simples ato de votar, ser votado é que eu não posso mesmo. Então, quem não vota não pode ser votado. Quem são os inalistáveis? São aqueles que não podem votar. Esses são inelegíveis. Quem são esses inalistáveis? Nós já falamos sobre eles, né? São os estrangeiros e os conscritos. Estrangeiro não vota, não pode ser votado. Conscrito não vota, não pode ser votado. Assim como também, pessoal, são inelegíveis os analfabetos. E cuidado, pessoal, os analfabetos podem votar, mas não podem ser votados. Vou repetir. Os analfabetos podem votar, pois o voto ele é universal, até para os analfabetos, mas os analfabetos não podem ser votados. Eles são, em outras palavras, inalistáveis, mas não são inelegíveis. E aí, eu quero que você se atente à seguinte observação. Todo inalistável é inelegível. Em outras palavras, todo aquele que não vota não pode ser votado. Todo inalistável é inelegível. Mas nem todo inelegível é inalistável, pois o analfabeto ele é inelegível. Não pode ser eleito, mas é alistável. Ele vota. Tudo bem? Essas situações aqui, pessoal, de inelegibilidade envolvendo estrangeiros, conscritos e analfabetos, nós chamamos de inelegibilidades absolutas. Inelegibilidades absolutas. São condições em que, em hipótese alguma, estrangeiros, conscritos e analfabetos podem ser votados. Beleza? Galera, então é isso. A gente fica por aqui. Nesse vídeo, nós demos continuidade aos estudos dos direitos políticos. Analisamos o artigo 14, parágrafos 1º ao 4º. É isso. A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente conclui esse assunto. Valeu, pessoal! Fui! Lembre-se aí de se inscrever no canal e deixar o like, viu? Valeu, pessoal!